Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para esse nosso bate-papo. Porque na realidade, com tantas celebridades, falando pela internet, eu acredito que eu considero esse nosso encontro realmente um encontro fraternal, com corações amigos, com os quais nós vamos trocar algumas ideias, ainda que distantes, para que nós possamos matar essa saudade dos queridos irmãos que se encontram à distância, mas muito perto dos nossos corações. E temos relido muitas vezes a obra No Rumo do Mundo de Regeneração do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco e do nosso querido amigo espiritual Filomeno de Miranda, porque nos traz muitas ideias importantes nesse momento em que precisamos de muitas reflexões para superarmos esse momento da pandemia, reflexionarmos principalmente a respeito da imortalidade da alma, esse tema tão caro para tantos corações enlutados, espalhados pelo nosso país e pelo nosso planeta. Para que possamos manter a tranquilidade, a serenidade e acreditarmos que as dificuldades pelas quais passamos nesse instante, na realidade não são exemplos de uma punição divina, mas a oportunidade de uma lição a ser superada por aqueles que enfrentam as dificuldades da existência com essa visão otimista, com essa visão da espera desse mundo de regeneração em que nós devemos contribuir com a nossa autotransformação. E esse livro de Divaldo Filomeno, no seu capítulo 13, nos fala sobre a nossa mente. E essa mente tão rica, que representa na realidade a nossa própria individualidade, essa individualidade que peregrina através de diversas reencarnações, nos diz então, esse companheiro, que a vida humana, nas palavras de Eurípides Barçanufo, esse espírito grandioso que capitaneia essa transformação planetária, está à frente desses trabalhos maravilhosos, nos dando, com certeza, através do seu exemplo de amor, de trabalho, de perseverança, nesse valor basilar da doutrina espírita, que é o serviço ao próximo, porque a cepa, essa cepa que foi desenhada pelos espíritos de luz, pelo espírito de verdade, que encabeça a obra que iniciou a doutrina espírita através das mãos do nosso codificador Allan Kardec, representa o quê? O trabalho, o trabalho que todos nós devemos engendrar, devemos trazer como a força motriz da nossa evolução espiritual. Então, Eurípides, esse espírito maravilhoso, ele nos diz nesse capítulo, na sua mensagem, que é toda maravilhosa, a gente não cansa de ler essa mensagem, ele nos diz o seguinte, que a vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Então, a nossa vida está baseada nesse centro mental que nós, então, vamos construindo através das diversas reencarnações aquilo que nós somos. E ele, então, complementa com uma frase de Jesus, que aonde estiver o teu tesouro, aí se encontra o seu coração. Então, onde estiver o teu tesouro, aí se encontra o seu coração. Aí se encontra o quê? Todo o anelo, todas as nossas metas, tudo aquilo que nós desejamos nas nossas existências está, então,
as nossas motivações, né? Aquilo que nós realmente colocamos como fanal, como objetivos a serem atingidos. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto. Então, todo o texto, que se nós lêssemos aqui, daria a nossa pequena conversa com os queridos internautas. Mas nós temos, então, outras fontes aqui de pesquisa, de várias pesquisas que nós estamos fazendo. E como nós falamos do nosso querido Livro dos Espíritos, nós vamos a uma questão muito importante dele, questão 467, que nos aponta uma questão muito interessante a ser refletida. Diz a questão 467: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E responde os espíritos superiores: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então nós sabemos muito bem que os espíritos vivem nessa troca permanente, né, de ideias, de pensamentos, de afinidades. Nós nos comunicamos com os espíritos permanentemente através, então, das nossas afinidades. Então, só que os nossos desejos atraem os espíritos. Então, se os nossos desejos forem desejos subalternos, forem desejos inferiores, os espíritos virão com certeza, né? Virão e se ligarão a nós por esses desejos mais baixos, né? E se nós tivermos valores mais elevados, aí sim também esses espíritos estarão ligados a nós por esses pensamentos mais elevados. Mas o que me chamou a atenção, estudando algumas questões a respeito dessa questão da motivação, dos desejos, da vontade, etc., é que os estudiosos da mente, né, eles nos dizem o seguinte, que nós somos regidos muito mais pela antecipação, né, da recompensa daquilo que desejamos, do que efetivamente pela concretização daquilo que nós desejamos. Diz assim: é a antecipação de uma recompensa, não a sua efetivação, que nos leva a agir. Então, nós antegozamos a recompensa que esperamos. Olha que interessante. E eles dão um exemplo, por exemplo, aqui, do Natal para uma criança. Eles dizem assim: curiosamente, o sistema de recompensa ativado no nosso cérebro, quando nós recebemos uma recompensa, é o mesmo ativado ao prevê-la. Essa é uma das razões pelas quais a antecipação de uma experiência pode frequentemente parecer melhor do que a sua efetivação. Por exemplo, então, dá o exemplo do Natal. Quando uma criança pensa na manhã de Natal, pode ser melhor do que abrir os presentes. E a gente lembra, né, disso realmente. A gente pensa, né, nos nossos natais, e a gente ficava naquela expectativa, né, das manhãs de Natal. Naquela manhã que antecedia, muitas vezes, a abertura dos nossos presentes, etc.
e a gente ficava naquela expectativa de abrir, e aquele desejo da recompensa de abrir os presentes, que a gente ficava imaginando o que os nossos... Ou quando a gente acreditava, né, na figura do Papai Noel, né, ou quando a gente esperava os presentes que os nossos pais, né, os nossos avós, alguém, madrinha, assim por diante, haviam comprado para nos dar. Outra coisa, por exemplo, os adultos sonhar acordado com as próprias férias. Às vezes a gente sonha, né? A gente tem uma expectativa tal com as férias, né, em ir para determinado local, que aquela expectativa muitas vezes é até maior do que quando a gente está nas férias. Porque aquela expectativa, por exemplo, a gente não imagina a concretização do ato em si. Né? Porque na nossa mente, por exemplo, a gente vai para a praia, não tem mosquito, né? Na nossa mente não tem. Agora mesmo, que a gente não pode viajar para lugar nenhum, essa expectativa de viajar deve estar uma coisa louca na cabeça de todo mundo. Quem está cumprindo realmente as regras realmente do isolamento social, que nós devemos cumprir, então nós estamos assim sonhando loucamente para pegar qualquer estradinha, para qualquer lugar, né? Qualquer praiazinha aí vai se tornar, e a gente nem recorda, por exemplo, do calor escaldante, né? Se o ar-condicionado quebrar, se os mosquitos são insuportáveis, né? Se a nossa pressão subir e assim por diante. A gente não vai recordar disso, a gente só vai recordar das coisas que são extremamente agradáveis, né? Porque a gente não vai lembrar de nada negativo. Mas o interessante dessa questão aqui, que nós estamos falando, é a diferença que os cientistas fizeram entre o querer e o gostar. É muito interessante isso. E a gente tem que ler, vocês me desculpem, porque as colocações feitas por aqueles que estudam a mente é uma coisa impressionante para que a gente possa realmente poder discutir algumas coisas que valham a pena para nós espíritas e possamos aplicar então, por exemplo, na questão dos valores, nas questões dos vícios, para que a gente possa reflexionar no âmbito doutrinário. Seu cérebro, então, o nosso cérebro, tem muito mais circuitos neurais alocados, né? Eles são muito mais, em maior quantidade, para querer recompensas do que para gostar delas. Então veja que coisa interessante. Então, por exemplo, a pessoa viciada, por exemplo, né? A pessoa que tem determinados... Eu fico pensando, sempre que eu passo pelas estradas do nosso país, eu lembro quando eu ia que eu tenho uma casa em Santa Catarina, um local para veranear em Santa Catarina, e tinha na BR ali uma garrafa de cachaça, né? E eu passava por aquilo, mas aquilo não me causava nenhuma impressão, nada. Eu passava, mas eu sempre orava quando eu passava por aquela garrafa de cachaça, porque eu sei, por exemplo, que a pessoa que tem o vício, né, do alcoolismo, como aquilo deveria fazer o quê? Um chamado. Porque a pessoa que tem o vício, ela é rapidamente o quê? Acionada no seu psiquismo, né? No seu psiquismo, ela olha para aquilo e tem o quê? Ela tem o quê? Um sentido de recompensa, uma antecipação de recompensa quando ela vê aquilo. Ela já faz na sua mente, por exemplo, ela se vê, sei lá, com o copo, com aquela garrafa virando, ela sente a antecipação nas suas papilas gustativas do álcool na sua boca e assim por diante. Então vocês vejam como a coisa é complicada, né? Quando a gente tem então essa questão desse querer, desse desejo, né, descontrolado. Então o vício, né,
Porque, veja, nós temos alocados nessa questão neuronal uma quantidade muito maior de neurônios vinculados a essa questão da recompensa do querer. Então, os centros do desejo do cérebro são grandes. O tronco encefálico, o núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, o corpo estriado dorsal, a amígdala e porções do córtex pré-frontal. Você veja, tudo isso aí. Em comparação, os centros de prazer do cérebro são muito menores. Um ponto é um pontinho localizado desse prazer, é um ponto apenas. E são distribuídos como pequenas ilhas em torno do cérebro. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que 100% do núcleo accumbens é ativado durante o desejo. Enquanto isso, apenas 10% da estrutura é ativada durante o prazer. Então vocês vejam como o desejo, quando a doutrina espírita fala, e então nós voltamos aqui na questão 467 do Livro dos Espíritos, né? Voltamos nela, vamos voltar na questão 467 do Livro dos Espíritos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então vocês vejam que, quando, se eu não me engano, também aqui na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, diz aquela frase lapidar, conhece-te a ti mesmo. Então, como é importante que nós procuremos nos conhecer, que nós façamos esse processo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, é uma coisa muito importante essa questão, né, que os pesquisadores espíritas, e a gente vê, por exemplo, nessa obra antiga que eu tenho aqui na minha biblioteca, e eu acabei também pegando para estudar, que é Espiritismo e Reforma Íntima, muito gostosa de ler, e a gente diz o seguinte, né, aqui o autor, é mister, diz o autor, aceitar as situações e as responsabilidades sem revolta. Então, quando nós falamos da existência, dos problemas, das situações difíceis da vida, nós sempre ficamos preocupados em achar responsáveis. E nunca os responsáveis pelos problemas somos nós mesmos. Então, vem aqui o Rino Curti e nos diz o seguinte, que nós precisamos aceitar as situações. Nós temos escutado muito no próprio meio espírita, né, a necessidade de achar nesse momento os responsáveis pela pandemia. Os responsáveis pela pandemia somos nós, criaturas humanas, que não aproveitamos a lei de amor para fazermos as alterações necessárias para chegarmos no mundo de regeneração. E agora estamos tendo a necessidade de passarmos pela pandemia para chegarmos a esse mundo de regeneração. E passaremos pela pandemia, como a humanidade já passou por outras dificuldades, aceitando as responsabilidades sem revolta. Saber tornarmos-nos de autoridade para que com quem nos segue, porque orientar é caridade. Saber tomarmos-nos de respeito e acatamento para quem nos precede, porque aprender é uma necessidade, progredir é uma imposição da vida. Saber distinguir o lugar que nos compete e equilibrarmos-nos nele, embora todos, menores e maiores, tenhamos diante de nós o infinito, porque é para lá que nós estamos caminhando, para esse infinito da nossa própria evolução. Então, ele vai colocando aqui
somos lavrador, sejamos lavrador perfeitos. Então ele vai colocando aqui que a nossa busca é essa perfeição moral. O vício para não cairmos, o egoísmo para não sofrermos as consequências do isolamento. Nós temos que vencer esse egoísmo. O vício para não cairmos no desequilíbrio. A agressividade para não sermos vítimas da violência. O ciúme para não sermos presa do desespero. A indisciplina para não sermos atingidos pela desordem. A preguiça para não provocarmos o aguilhoar das dores que nos obriguem ao progresso. É isso que está acontecendo agora, né? Nós tivemos um pouquinho de preguiça na vivência do Evangelho de Jesus, que já está aqui há mais de 2000 anos. A inverdade, para não nos envolvermos nas malhas do desengano. A inveja, para não sentirmos as consequências do desrespeito. A leviandade, para não mergulharmos na insensatez. A indiferença, para não nos tornarmos presa do desânimo. E, ao mesmo tempo, cultivar. O que nós temos que cultivar nesse momento? O momento que nós estamos vivendo agora nos pede determinados comportamentos. Por quê? Se nós precisamos aprender, nós temos que aprender, né, a querer. O que nós precisamos aprender a querer? Nós estamos num processo de evolução, nós temos que controlar como está num livro pequeno que há muito tempo eu já fiz várias palestras nas casas espíritas com essa obra pequeníssima aqui, ó, do Eliseu Rigonati, que fala sobre o controle dos desejos. É muito interessante. Controle do pensamento e análise dos nossos desejos, que faz parte do conhece-te a ti mesmo. Porque senão os nossos desejos, especialmente os desejos, por exemplo, descontrolados, do querer, por exemplo, se a gente for analisar, numa sociedade hoje consumista, em que as pessoas querem tudo. As pessoas querem, por exemplo, a gente vê pessoas de baixa renda, baixíssima renda, que não têm condições, mas querem o celular Y. E compram. E ficam endividadas, como a gente tem visto hoje pela televisão, aquelas pessoas pagando lá o celular, né? Aquele celular em suaves prestações de não sei quantas parcelas. E nós também vemos aquelas pessoas com um vazio existencial tremendo dentro das suas almas, porque também podem comprar tudo que a vida oferece, porque sobra dentro das suas contas bancárias. Eu recentemente, mudando de canal, porque eu não assisto certos programas, eu passei por um canal aí que mostra as casas mais caras do mundo, as cozinhas e os banheiros, e tinha um cidadão que ele tinha, sem crítica nenhuma, cada um pode querer e gostar daquilo que quiser, né? Então, esse cidadão, ele tinha o banheiro todo feito de ouro. É um gostar, né, diferente, esse gostar da pessoa. É um gostar. Ele tinha o banheiro todo de ouro. Ele disse que tinha um prazer enorme no final do dia de tomar banho naquele banheiro. Eu teria uma infelicidade enorme, sabendo hoje que tem... Eu estou desconfiado um pouco dessa estatística da ONU, que tem 830 milhões de pessoas passando fome no mundo. Eu acho que tem muito mais com essa pandemia que nós estamos aí, né? Mas tudo bem. Então, tá aqui, já vamos falar dos controles dos desejos. O fato de o cérebro alocar tanto espaço precioso para as regiões responsáveis pela vontade e desejo fornece mais uma evidência do papel crucial que esses processos desempenham, então, na nossa existência. O desejo é o mecanismo que impulsiona o comportamento. Vocês estão vendo? Para a gente refletir. Toda ação tomada por causa da antecipação que precede o desejo, que leva a essa resposta. Essas ideias revelam a importância, então, de nós refletirmos a esse respeito. É interessante a gente ver que foi feito aqui
Deixa eu ver onde é que está a pesquisa com esse tal dos ratos. Os cientistas conseguiram identificar o momento exato em que o desejo ocorreu, medindo o neurotransmissor chamado dopamina. Então, a dopamina é que é responsável por essa sensação. Ele ganhou importância em 1954, quando neurocientistas James Oldens e Peter Milner fizeram o experimento que revelou os processos neurológicos por trás da vontade e do desejo. Ao implantar eletrodos nos cérebros de ratos, os pesquisadores bloquearam a liberação da dopamina. Bloquearam. Quer dizer que os ratos não tinham, né, a sensação. Para a supressão dos cientistas, os ratos perderam toda a vontade de viver. Perderam a vontade de viver. Eles não comiam, não acasalavam, não desejavam nada. Então vocês vejam que nós temos que ter. A dopamina é uma coisa importantíssima. Se você não tem a dopamina, você fica com depressão, você fica com vários problemas de saúde. Dentro de alguns dias morreram de sede. Em estudos de acompanhamento, outros cientistas também inibiram as partes da dopamina no cérebro, mas desta vez borrifaram pequenas gotas de açúcar na boca dos ratos com supressão de dopamina. Suas carinhas se iluminaram com prazer por causa da substância saborosa. Mesmo com a dopamina bloqueada, eles gostaram do açúcar. Gostaram do açúcar, como antes. Eles simplesmente não o desejavam mais. A capacidade de sentir prazer permaneceu, mas sem a dopamina. O desejo morreu. Eles não desejavam, mas gostavam. E, sem desejo, a ação foi interrompida. Quando outros pesquisadores reverteram esse processo e inundaram o sistema de recompensa do cérebro com dopamina, os animais praticavam os hábitos a uma velocidade vertiginosa. Em um estudo com camundongos, receberam uma poderosa dose de dopamina toda vez que enfiavam o nariz em uma caixa. Em poucos minutos, os ratos desenvolveram um desejo tão forte que começaram a enfiar o nariz na caixa 800 vezes por hora. Então vocês vejam, né, que os hábitos são um ciclo de feedback acionado pela dopamina. Todo comportamento altamente formador de hábito, consumir drogas, comer comida rápida em fast food, jogar videogames, navegar nas mídias sociais, está associado a níveis mais altos de dopamina. O mesmo pode ser dito dos nossos comportamentos habituais mais básicos, como comer, beber, fazer sexo e interagir socialmente. Então vocês vejam que durante anos os cientistas assumiram que a dopamina estava relacionada apenas ao prazer, mas agora sabemos que ela desempenha um papel central em muitos processos neurológicos, incluindo motivação, aprendizado e memória, punição e aversão e movimentos voluntários. Então, nós temos que refletir a respeito disso para a gente saber a importância desse controle, então, dos nossos desejos, sabendo que se nós não soubermos controlar esses desejos com valores superiores, aí é que vem a questão desse conhece-te a ti mesmo, que a doutrina espírita nos propõe, quando os valores superiores vão, então, comandar esses sentimentos e esses desejos para que nós possamos colocar essa diretriz que a doutrina espírita nos propõe desde que nós nascemos, os valores de sermos espíritos imortais, de ocuparmos um corpo físico que nos foi destinado por Deus, para que eduquemos esse espírito com esses valores que transcendem a vida de uma única existência, uma única existência. Porque a vida, o quê? A vida é única. Então, com essa visão transcendente, nós vamos deixar determinados quereres, por exemplo, por que um jovem, né, ele se dedica
a um objetivo que aparentemente não vai se concretizar no momento, como passar no vestibular. Ele abdica de muitas coisas, muitos jovens, inclusive estudando, colocando em prática um valor que é muito importante por nós espíritas, que é o valor da disciplina. Porque ele sabe que o valor da disciplina nesse momento é importante. Porque se ele não viver o valor da disciplina, aquele querer dele, que ele vai associar ao gostar de uma profissão que ele vai querer concretizar no futuro apenas, porque o vestibular é um meio para que ele possa atingir um fim, uma meta que vai se concretizar no futuro, a médio e a longo prazo. Então é muito importante que a gente reflita a respeito disso. E esse valor, então, é um valor de médio a longo prazo. E esse jovem que não tem muita maturidade muitas vezes, ele consegue, com certeza, entrar nesse processo porque ele tem um objetivo. Então, no fundo de todo pensamento há um desejo, diz Eliseu Rigonati. Não pensamos no que não desejamos. E basta desejarmos uma coisa, qualquer que seja, para que imediatamente se gere uma série de pensamentos em torno do objeto desejado. E tudo isso precisa o quê? De um controle do pensamento. É por isso que nós temos que refletir a respeito dos nossos pensamentos. Nós temos que analisar os desejos que temos, né? Se nós vamos prejudicar os nossos semelhantes com esses pensamentos. Se estaremos prejudicando o progresso espiritual de alguém com esses pensamentos. Se esse nosso pensamento estará de conformidade com a lei, não fazer aos outros o que não desejo para mim, que é a regra de ouro. Então, feita essa análise preliminar, estaremos em condições de guiar nossos pensamentos, uma vez que tenhamos a coragem de abandonar os desejos insensatos. Então, tudo isso são questões que a gente vê o quê? Na análise dos desejos. E a classificação dos pensamentos. A classificação dos pensamentos, nós podíamos pensar, segundo Eliseu Rigonati, nos pensamentos glorificados, os pensamentos racionais e os pensamentos inferiores. Só que nós não temos tempo hábil, né, de analisar todas essas ideias, que infelizmente são ideias muito interessantes, mas o nosso tempo é exíguo, né? 45 minutos de palestra é impossível. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, nesse instante, então, o que nós precisamos cultivar como valores importantíssimos que farão a diferença no nosso processo de evolução espiritual? Porque nós estamos falando num processo de evolução espiritual, nós não estamos falando que a nossa evolução espiritual vai acontecer instantaneamente, veja, né? Nós somos espíritos num processo de autoeducação. Então, a colaboração onde quer que nós estejamos. Nós estamos vivendo um processo de pandemia em que a sociedade vive numa onda constante, em que a pandemia até agora já matou mais de 430 mil pessoas, porque nós não temos a coragem de, como cidadãos, contribuirmos com o isolamento social, com o uso de máscaras, com o mínimo de atitudes que faça com que a sociedade se conscientize deste momento de dificuldades sociais. Além da colaboração nesse sentido, com a caridade, com a fraternidade em relação aos nossos semelhantes, né? Que está atrelado à lei de justiça, de amor e caridade que está no Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral. Então, e o sentimento de fraternidade, está tudo aqui. Porque naquilo que exige de nós, exortava Jesus,
sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, nós estamos buscando essa perfeição relativa. E essa perfeição relativa exige de nós essa reflexão, essa necessidade, nesse instante em que a Terra está num processo realmente de renovação, que nós façamos essa viagem interior de renovação, através da prece, do pensamento otimista, para que nós possamos nos reencontrar com a figura grandiosa do nosso Mestre Jesus. E pensemos e agradeçamos a Jesus com muita gratidão por estarmos nesse momento da transição, por podermos contribuir, porque não estaríamos aqui se não tivéssemos necessidade. Não receberíamos esta lição neste momento, estando do planeta, se nós não tivéssemos condições de contribuir. Então lembramos de uma prece maravilhosa do nosso querido Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, para que nós, através da sua doçura, porque Chico era muito doce, era muito fraternal com todos nós, e com certeza ele continua nos amparando da espiritualidade, que nós possamos então refletir a respeito dos nossos desejos, do nosso gostar ou não gostar, que nós possamos sempre fazer uma avaliação pessoal e façamos, através da nossa disciplina interior, mesmo aquilo que nós não gostamos, mas que esteja de acordo com a lei de amor. Ainda que nós não gostemos, mas esteja consoante as leis de Deus, que nós possamos aprender a gostar. E que os nossos desejos, todos os nossos desejos subalternos, que os nossos desejos mais pequeninos sejam substituídos pelos desejos mais sublimados, mais engrandecidos pelos serviços prestados à grande causa, que é a causa da implantação do amor no nosso planeta. Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Eis-nos aqui, de espíritos ainda em súplica, no campo em que nos situastes. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensino da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos pelo conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios nos sentimentos. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instalar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias
fascinantes concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre, assim seja.